Conciliar é legal. Essa foi a frase com a qual o Conselho Nacional de Justiça, lá no distante ano de 2006 ou 2007, pelas mãos da ministra Ellen Grace, que foi a primeira mulher a presidir o Supremo e o Conselho, lançou a política pública judiciária de estímulo à conciliação. De lá para cá, depois de muitas semanas de conciliação, várias resoluções, planos, isso tudo se aperfeiçoou, quer no plano da regulamentação, quer no plano da estruturação de alguns órgãos especializados em conciliação, e quer até na mudança de cultura das pessoas envolvidas nos litígios, os cidadãos, as empresas, os advogados. Porque conciliar resolve, de fato e profundamente, os conflitos. E se resolve conflitos no mundo do trabalho, pode chegar. Podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, que neste episódio discute a conciliação promovida pelo próprio Tribunal Regional do Trabalho por seus órgãos especializados. Para isso, a gente tem a alegria de contar com a presença das juízas Mônica Sapucaia, Clarice Magaldi e dos servidores Cássia Pina e Carlos Eduardo Nascimento de Almeida, que estão envolvidos diretamente com esse trabalho. Olá a todos, muito obrigado pela disponibilidade. Mônica, podemos começar pensando que a Justiça do Trabalho tem como base do processo, já há 80 anos, a conciliação. Isto é um dado irrelevante, uma perfumaria, ou é algo fundamental para a solução dos processos e dos litígios trabalhistas? É um prazer, meu nome é Mônica Sapucaia e atualmente eu sou a juíza coordenadora do Sejusc de primeiro grau. Sim, eu lhe respondo. É fundamental. Como dito por você, é a oportunidade aberta às partes para construírem a solução. Eu digo que é uma escada, tem vários degraus. A gente vai subindo os degraus no caminho da justiça na medida da necessidade do trabalhador, da empresa, ou seja, há um diálogo para a construção da justiça. E aí os números são impactantes. De 10 sentenças proferidas, 7, 6,9, a gente vai aproximar, se transformam em execuções frustradas, ou seja, o bem da vida não chega ao trabalhador. De 10 acordos, 8 são cumpridos. Então, demonstra que a construção através da conciliação participativa realmente dá engajamento, inadimplemento e, sem dúvida nenhuma, justiça. Muito bem, e dados impressionantes, né, Mônica? E o CNJ incentiva muito, nesses tempos que a gente está vivendo, desde, como eu disse, 2006, a prática dessa solução por conciliação. Não só as semanas nacionais de conciliação, mas há cursos específicos de formação. Essa política pública, pelo que você apura no trabalho, na conciliação, ela está evoluindo, ela está surtindo efeito, as pessoas se conciliam mais? Sim, eu digo que é um caminho, uma estrada longa, não chegamos na metade, mas já evoluímos muito. Hoje, aqui no Sejusc, nós temos recebidos vários e vários pedidos de grandes empresas, de grandes litigantes, pedindo para pautar processos, porque eu acho que o mercado está assim. Eu produzo riqueza, mas como é que eu estou produzindo riqueza? Qual é a avaliação da minha empresa no mercado? Então, nós temos aqui grandes litigantes, grandes instituições bancárias que têm procurado o Sejusc exatamente para mudar essa avaliação. E eu digo que é uma mudança externa e também uma mudança interna, porque o empregado se sente pertencente. É o meu empregador que resolveu revisitar, renovar, ressignificar uma política de gestão. A imagem é fundamental, não é? A Sim, imagem vai. vai se transformar com isso, né? Interessante. É um incentivo extrajudicial, é um incentivo não jurídico, né? Um incentivo de organização empresarial. Muito interessante, que acaba resultando na abreviação do processo trabalhista. Muito obrigado, Mônica. E Clarice, você... a Sim. advocacia tem efetivamente colaborado com isso, colega. A gente percebe que os advogados, até em termos de contrato mesmo de honorário, têm feito esses adendos contratuais para aumentarem a capacidade remuneratória deles, a depender do nível e do índice de conciliação.
Está um Interessante. movimento bem interessante. Muito legal. Clarissa, você trabalha também com conciliação no tribunal, nos explique onde, e eu queria saber o que é o Sejusc, o que é que significa essa sigla, e o que é que eu posso levar para conciliar no Sejusc? Há algum impedimento, algum tipo de processo, de causa, que eu não possa levar se eu for um cidadão ou um empresário interessado no acordo? Boa tarde, Marcos. Então, eu sou Clarissa Magaldi, eu sou juíza supervisora no Sejusc de primeiro grau e também no Sejusc de segundo grau. E o Sejusc é justamente esse espaço em que a conciliação, como foi dito aqui, como é importante para a solução dos conflitos, essa conciliação pode ocorrer de uma forma bastante capacitada e com apoio da justiça. Sejusc, a sigla, ela designa exatamente Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, e é justamente essa porta de acesso à justiça que possibilita esse tratamento adequado de conflitos que vai além da técnica jurídica, porque no Sejusc a gente promove essa pacificação social do que nós chamamos da lide subjacente, dos conflitos intersubjetivos que envolvem muitas vezes questões morais que vão além dessa técnica jurídica do processo que é preto no branco. Eu gosto muito de dizer para as partes, quando eu vou explicar o que é que a gente pode trazer para o Sejusc, que é isso, que na vida nós temos muitas cores e o processo, eles são simplesmente, o processo é simplesmente composto de leis escritas em preto em uma folha de papel branca, que não consegue refletir essas cores, mas que no Sejusc nós podemos trazer isso. E que é importante que traga, porque o que a gente soluciona no Sejusc é o conflito, não necessariamente o processo. Então, o Sejusc, ele é um espaço mesmo na justiça que está disponível para a população, para que a gente possa resolver conflitos de forma rápida e segura, porque nós sabemos que processos muitas vezes demoram, mas os conflitos eles podem ser resolvidos rapidamente no Sejusc, e lá no Sejusc com esse apoio dos servidores que estão capacitados para mediação, para conciliação, e de juízes também que estão voltados para obter essa conciliação e não necessariamente para aplicar a lei específica e precisa para o caso concreto. E Bonita os figura, processos que podem... desculpa, né? Desculpe, Desculpe, pode perguntar. bonita figura das cores, tá? O Sejusc arco-íris contra o processo enfadonho preto e branco, foi muito bonito. Desculpe a interrupção, pode prosseguir. Essa alegoria das cores, ela é sempre muito bem recebida pelas partes, porque eu identifico que elas se sentem, depois que elas compreendem, que elas podem falar, que elas podem trazer coisas que não foram escritas no processo e que muitas vezes os advogados nem recebem essa informação das partes, de que o grande problema que gerou aquele conflito é um ponto que não foi dito para eles, porque muitas vezes as partes nem entendem que aquele ponto era importante, que poderia auxiliar na resolução do caso. E quais são os processos que podem vir para o Sejusc? Sim. Todo tipo de processo pode vir para o Sejusc, tanto em fase de inaugurar o processo que não tiveram audiência ainda, a gente vai receber defesa, vai tentar a conciliação, como processos que estão na fase de liquidação, em fase de execução, e no Sejusc de segundo grau, os processos que estão em fase de julgamento de recurso ordinário, agravo de petição e até recebimento de recurso de revista. E existe também, em uma novidade, o Sejusc de terceiro grau, que é mantido pelo Tribunal Superior do Trabalho, e lá são realizadas as conciliações dos processos que estão em trâmite no terceiro grau, no TST. Além disso, uma novidade importante de registrar são as reclamações pré-processuais. A reclamação pré-processual é um procedimento que pode ser iniciado por partes, com advogado ou não, para tentar solucionar um conflito que nem virou processo ainda. Então, a parte pode vir na justiça, no setor de atermação, ou na internet mesmo, no site do tribunal, e apresentar o seu conflito, que não é ainda um processo, para que ele venha para ser mediado perante o Sejusc. Excelente iniciativa essa. Sobretudo, não tenho certeza, mas acho que no terceiro grau, no âmbito dos tribunais superiores, o TST, se não é o único, é o primeiro, não é, a fazer isso. Não acho que exista Sejusc em outros, nem no STJ, nem no STM, menos ainda no Supremo Tribunal Federal, que não deveria ter, mas é uma iniciativa trabalhista bem pioneira. A resposta objetiva, então, é Interessante, tudo, né? é, Podemos
conciliar tudo, né, em qualquer fase do processo, bem amplo. E qual é o resultado, Clarissa? Levou para a conciliação e temos duas possibilidades, me parecem, concilia ou não concilia. O que acontece com a vida a partir daí? Sim, no Sejusc, as tratativas são feitas com o mediador e quando as partes chegam no acordo, elas redigem esse acordo junto com o mediador e vira uma minuta que vai ser submetida à análise pelo juiz supervisor. Esse juiz supervisor, ele irá homologar ou não o acordo. Homologar significa validar, dizer, ok, esse acordo vai ser válido para a justiça. Homologando o acordo, esse acordo vira uma sentença transitada em julgado, é um título executivo judicial, que, se não for cumprido, vai ser executado pela própria justiça. Agora, o juiz supervisor pode também rejeitar a homologação desse acordo, e nesse ponto é bom registrar. O juiz ele não pode alterar as cláusulas do acordo. O que as partes definirem entre elas, o juiz poderá homologar ou não. Então, se o juiz não homologar, ele devolve o processo para a vara e o processo tem o seu prosseguimento normal, o seu curso normal. Agora, uma vez homologado esse acordo, além de gerar esse título executivo judicial, o principal efeito que gera é transformador, porque ele acarreta, de fato, uma pacificação social e tem um maior índice, como a Mônica apontou aqui, de êxito no cumprimento desse acordo. Então, nós vimos que a conciliação, além de promover a solução do conflito naquele caso concreto, como regra, gera uma transformação nas próprias empresas, gerando novas políticas de conciliação, refletindo no compliance trabalhista, nessa elaboração de uma proposta das empresas e dos advogados para que a conciliação seja uma prática no dia a dia. Porque, como regra, eles identificam que essa conciliação tem um reflexo financeiro muito positivo para eles. E no caso dos trabalhadores, é uma forma rápida mesmo de resolver seus conflitos, é sempre positivo. Os trabalhadores, como regra, eles chegam querendo conciliar. Um desdobramento bem complexo. Muito obrigado, Clarissa. Eduardo, você se apresente em relação ao órgão de conciliação em que você está trabalhando e nos explique se o trabalhador pode, ou o empresário, sofrer algum prejuízo se recusar o acordo. Vamos lá para a mesa, bem acolhidos, como a doutora Clarissa avisou, né, por gente que está atento à escuta dos conflitos principais e subjacentes, e aí eu empaco e digo, não quero fazer o acordo, não me interessa fazer esse acordo. Qual é a consequência, Eduardo? Vou tentar convencer o senhor primeiro a gente remarcar a audiência, adiar, pensar, chamar a família, para ver se eu mudo de ideia. A princípio, a ideia é essa. A gente não desiste nunca, não é? Não, não desisti, não. Né? A máxima de que eu sou brasileiro, não desisto nunca, isso eu tenho para mim é essa. Eu sou coordenador hoje do Núcleo Permanente de Conciliação de Disputas do Tribunal, né, que coordena as atividades de ajuste de primeiro e segundo grau, mais operacional e também pensando na política pública do Tribunal da Quinta Região, de promover e melhorar os índices de conciliação como um todo, né? Então, a gente atua desde a parte operacional, efetivamente, mas também saindo, e acho que talvez essa seja a grande mudança que a gente começa a perceber, sair da parte interna e ir para a academia, para a OAB, para as empresas e mostrar assim, olha, eu tenho esse serviço e é esse serviço que a gente quer oferecer, é o serviço da conciliação, que é mais barato, é mais efetivo, dá uma segurança mais tranquila. Então, se eu falar prejuízo de acordo, você fala assim, olha, não vou conseguir, não consigo almejar até tal ponto, tudo bem, não vai ter nenhum impacto direto, seja no processo que já está em curso, né? O processo vai seguir, voltar à vara de origem, seguir o curso regular dele, e se for uma reclamação pré-processual, a gente para a negociação e acaba o procedimento, é um procedimento, na realidade, a gente chama de reclamação, mas na realidade é um procedimento, uma roda de conversa, que a gente vai tentar achar uma solução. Então, é informal, tanto é que a gente não precisa dos requisitos da petição inicial para iniciar. Então, essa talvez a grande característica da RPP, ela não precisa do formalismo da petição inicial, tecnicamente falando. Então, a gente vai sentar e conversar para fazer isso. Tanto no RPP, como nós chamamos a reclamação pré-processual, quanto no processo tradicional, se não tiver acordo, a gente vai devolver para a vara para ele seguir o rumo. Agora, uma coisa é certeza, a gente vai insistir aqui, achar caminhos, porque
utilizando técnicas, todo o conhecimento teórico que a gente utiliza, que a gente aprende da experiência prática quanto da teórica, de entender do processo para chegar na real razão do não aceitar aquele acordo naquele momento. Eu E eu entendi. sempre- Estão preparados para não ouvir não, né? Sim, sim. Não ouvem não de jeito nenhum. Diga, Mônica. Não, eu não gosto, não. Eu gosto de ouvir sim. E é essencial comunicar que tudo que é dito na mesa de negociação fica gravado pela confidencialidade. Que as partes me reportam os conciliadores, eu não vou julgar o processo. Então, é efetivamente um ambiente humanizado, que a gente, como a nossa colega Clarissa tão linda falou, faz esse colorido, mas esse colorido humano, esse colorido acolhedor, com a convicção de que tudo que for dito a nós não será levado para o julgador se não houver o acordo. Mas, como diz Edu, a gente tenta aqui, viu? A gente tenta, marca dia, até que efetivamente chega E o esse, e momento. esse, com- e esse compromisso ele é firmado na abertura do nosso trabalho, faz parte do ritual, a gente firmar esse compromisso com as partes que estamos ali para negociar sobre a confidencialidade, e que o que for tratado ali vai ficar, não vamos registrar nada que a não ser que seja para um resultado efetivo do processo. Essa é uma grande vantagem sobre a conciliação judicial, né? Porque na conciliação judicial o juiz é um pouco o médico e o monstro, né? Ele fica na fase da conciliação, aí todo mundo acredita que ele é bonzinho e tal, aí vira a chave, ele vira o que vai julgar e acabou de escutar, não é? Sem nenhuma confidencialidade, né, Monique? Acabou de escutar os anseios e as pré-preparações de todo mundo, as reservas de todo mundo. É muito mais vantajoso, então, porque separa essa parte, né? A gente pode exaurir só a conciliação. Essa é a questão que eu queria colocar para a Cássia, depois dela se apresentar. Pode tudo no Sejusc, inclusive, qual é a estrutura de que a gente dispõe? Eu posso adiar nessa briga com o Carlos para eu responder sim para o acordo. Até o adiamento acontece? Como é que é o limite disso na prática, Cássia? Boa tarde a todos, sou Cássia, estou como chefe de núcleo do Sejusc Primeiro Grau. Como o Eduardo colocou, na verdade, assim, as partes podem adiar a audiência quantas vezes forem necessárias. Não necessariamente no primeiro momento da mediação, daquela audiência de mediação, ela pode estar preparada para a mediação. Inicialmente, aquela conversa é realmente para ouvir, como a doutora Clarice também colocou, os anseios, o que a parte oferece, que aí os mediadores vão captar para poder chegar na solução do conflito. E às vezes, muitas vezes, ela não está pronta, tanto o empregado quanto o empregador, para naquela primeira audiência chegar na solução daquele conflito e, por consequência, ao final do processo, através de um acordo. Ela pode adiar, nós adiamos as audiências quantas vezes forem necessárias para que a gente chegue a uma solução. E, às vezes, mesmo adiando as audiências e aí fechando o ciclo aqui no Sejus, que elas não chegam a um acordo, mas abre portas para a conversa, né? O diálogo para outros momentos. Às vezes, as partes precisam realmente chegar à sentença, tão fadada a sentença, precisa chegar à sentença, mas aquela conversa inicial abre o caminho para, após a sentença, sim, uma conciliação. Nós vivenciamos isso no nosso dia a dia muitas vezes. Excelente. Esse É, adiamento, Marcos, ele pode ocorrer, inclusive, em uma modalidade de audiência diferente. Então, acontece de audiência ser designada na modalidade presencial e as partes solicitarem que venha na modalidade tele, ou vice-versa. Ou nós mesmos, no momento da audiência, identificarmos que aquela audiência terá uma conciliação, uma mediação mais proveitosa, se houver o olho no olho, que muitas vezes acontece. Então, sendo possível, nós alteramos também a modalidade da audiência, se for necessário. E a Excelente. gente nós temos alguns casos aqui mesmo quando a gente fala de adiar, são adiamentos de negociações de 3, 4, 8 meses, um ano de negociação, levando a termo com a conciliação efetiva. Como o Cássia falou, né? A gente vai amadurecendo essa construção, essa caminhada. A pessoa é bem-vinda no Sejusc, mas ela não sabe que se ela entra, ela não sai.
antes de fazer o acordo, né? Vão cercá-la de todo jeito. Agora, me surge um problema, porque, veja, embora seja acessível o Sejusc antes do processo e também sem advogado, acho que boa parte dos casos são mediados por advogado já, né? E aí parece que tem o risco de surgir uma nova lide. Mônica, o que é que a gente faz quando o cidadão quer a conciliação, seja ele o empresário ou o empregado, e o seu advogado não quer? Vocês têm uma técnica para isso também? Geralmente, nesses casos, colega, a gente faz uma sala privada e vai, através de uma sala privada, para ficar cada vez mais humanizado, cada vez mais comprometido para ouvir. Por que o advogado que conhece da lei tem essa perspectiva e por que o exequente ou o autor, que é o titular do direito, tem outro? E aí é uma caixinha de surpresa. Às vezes é um imóvel penhorado que vai para leilão e ele prefere receber, em vez de 1.000.000, 500.000, e não é o processo, é a casa dele. Às Uhum. vezes é a faculdade da filha, que ela está fazendo medicina e que ele precisa pagar e que ele precisa daquele acordo, porque se ele receber 500.000 daqui a 3 anos, a filha não forma. Então, a gente recebe, nesse momento, esse tipo de perspectiva, e aí eu digo, a gente se investe mesmo no poder de aconselhamento, de tentar descobrir porquês, de criar alternativas. A gente volta para a sala e fala com a outra parte, tenta intermediar, enfim. A gente tenta resolver, neste caso, um conflito primeiro, que é do advogado e do seu constituinte, e descobertas as causas, e muitas vezes a gente consegue superar, a gente volta para a mediação com todos. Excelente. E aí conseguem a dupla felicidade, né? De transpor dois conflitos bem complexos, um em seguida do outro. Para isso, imagino, é preciso uma preparação muito específica. Não precisa ser humilde nem modesto, Eduardo, porque você está incluído nisso. Qual é essa preparação? Estão bem preparados os integrantes deste grupo? Estão preparados para esse enorme desafio, né? Porque não é simples o que vocês se propõem a fazer. Qual é essa preparação, Eduardo? A preparação formal, tá escrita lá na Resolução 74, são 100 horas de treinamento, de preparação, né? Isso é o mesmo treinamento que o servidor e o magistrado se submetem, né? Então, a gente tem 40 horas de aulas teóricas que envolvem teoria geral do conflito, técnicas de mediação e conciliação, entre outros assuntos voltados nessa ótica, e depois 40 ou 60 horas de aulas ou de atividades práticas de que vai o magistrado, o servidor, atuar como mediador. E é diferente, né? Eu já percebi que são perspectivas diferentes. O magistrado, ele aprender a negociar, que muitas vezes ele lê o processo já pensando no julgamento. E Uhum. para o servidor, muitas vezes, ele ia ser a senhorada da audiência, ele tomar posse, digamos assim, da condução. Então, são perspectivas pelos locais que a gente que ocupa, né? O servidor nunca está presidindo efetivamente a audiência quando não está atuando. Sempre o secretário, o assistente ou o diretor de secretaria. Então, nessa hora, você passa a ser o dono da audiência, as coisas em dono, para conduzir quem fala agora, quem fala mais adiante. Então, a gente tem essa preparação e a cada 3 anos a gente passa por um curso de reciclagem. Isso dentro do conceito formal. Mas, além disso, temos várias ações que a gente faz, reuniões internas, conversas sempre discutindo os casos típicos, os casos atípicos especialmente, para que a gente possa ir aprimorando a nossa técnica, né? Ouvindo outros colegas, ouvindo outros regionais também, para poder a gente ir aprimorando a nossa performance, a nossa conduta. E os números Além indicam que. disso, Pois não, Larissa. além disso, Marcos, na preparação, nós aprendemos sobre diversas normativas que existem, que regem todo o acompanhamento. Então, nós seguimos essas normativas. Carlos Eduardo, ele coordena o NUPEMEC, que é o Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação, e nessa gestão existe toda uma definição de quais são os parâmetros que devem ser utilizados, quais são as técnicas de mediação, de conciliação que nós devemos adotar e manter durante essa atividade. Então, é algo muito bem parametrizado também.
além de ter toda essa preparação subjetiva, é algo muito objetivo também, muito parametrizado. Embora possa aparecer, quando nós utilizamos as técnicas, como Mônica pontuou, do cálculos, a gente retira a parte para uma sala privada, a gente conversa, embora muitas vezes possa parecer algo muito natural, que está sendo ali muito orgânico, na realidade existe todo um esquema que se segue para que realmente essa mediação seja efetiva. Uma estratégia teórica bem robusta, né? Não é aleatório, nem as coisas acontecem por acaso. Estou muito bem Perfeito. impressionado. Para a gente dar um passo prático, Cássia, querendo conciliar, quais são as possibilidades, quais são os caminhos? O mais óbvio, a gente vê, eu estou falando de fora do Sejusc, né? Nunca atuei. Na vara eu recebo o pedido. Quero que leve. Aliás, eu posso confidenciar a vocês, ninguém nos ouça, alguns pedidos que assim, mande para a doutora fulana lá no Sejusc, né? Que querem que determinada juíza cuide da conciliação. Agora, fora dessa hipótese, como é que as pessoas chegam até o Sejusc, Cássia? Então, além desse processo que o senhor colocou, as partes e os advogados podem pedir as audiências de conciliação através do Quero Conciliar, que é um formulário que está dentro do site do nosso regional, TRT5, no link lá de conciliação. Então, ele entra nesse link e solicita o processo para uma audiência de conciliação. Também podem encaminhar e-mail através do Sejusc 1, que é o e-mail, e o Sejusc 2 também. Ambos os e-mails recebem esses pedidos de solicitação de audiências para conciliação. Nós também estamos aqui no Sejusc presencialmente todos os dias, as partes e advogados também podem comparecer e solicitar os processos. Aí a gente faz o envio do pedido à vara e a vara nos encaminha para incluirmos em pauta. Interessante, não faltam caminhos, então. Obrigado, Cássia. Há um problema prático também que me ocorre, Mônica, que é a tributação. Na conciliação judicial, a gente tem, e todos sabemos, né, porque estamos envolvidos com a justiça, alguns limites legais. Como é que funciona isso no Sejusc? Se eu fizer um acordo, necessariamente vai ter pagamento de tributo, contribuição social, imposto de renda, ou pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Como é que se resolve isso, Mônica? No particular, o Sejusc vai atuar exatamente como se o acordo fosse na vara. Então, se ainda há o acordo sem uma sentença judicial que definiu a natureza jurídica das parcelas, a gente consegue fazer a discriminação compatível com o pedido inicial e, volto a dizer, tudo compatível com o desejo das partes, tal como acontece em uma unidade jurisdicional. Depois, já passada essa fase, desde que haja um título, aí sim, a gente tem que respeitar, se não houver o pagamento daquela condenação, as proporcionalidades exatamente como está na vara. Agora, a gente tem, naturalmente, por exemplo, às vezes eles pedem um espaçamento do prazo para pagar as custas. É natural, às vezes é um pequeno empregado que aquela diferença das custas significa que ele consegue honrar o processo. Então, ele expõe isso na mesa. Ó, eu pago as custas, mas em vez de 30, a senhora me dá 60, e aí a gente costumeiramente atende isso. Uhum. Muito bem. Eu pergunto a todos, mas queria que Clarissa começasse a responder e não vale mentir. Qual é a interação entre vocês, hein? Porque são duas esferas, trabalhamos todos no mesmo órgão, somos todos colegas, servidores e juízes. Eu tenho a convicção, e digo isso na minha jurisdição, que já é uma jurisdição velha, que não há nenhuma função, né, na máquina que seja mais importante do que a outra, porque eu tenho a convicção de que as minhas sentenças, ainda que fossem bem escritas, não valeriam nada se não tivesse havido a notificação inicial, não tivesse havido o secretário de audiências, depois o cálculo, né? Então, tudo funciona para um fim só. Qual é a interação? Porque vocês se mexem muito com o colorido da alma humana, né? Então, tem os conflitos de lá de fora e tem os conflitos daqui de dentro. Qual é a interação entre juízes, servidores, o pessoal desses órgãos? Todos estão perguntados. Clarissa. Esse órgão, o Sejusc, possibilita que nós estejamos muito unidos, porque nós trabalhamos em uma posição, como Carlos Eduardo colocou, numa posição próxima. Não existe um juiz que está presidindo a audiência, um servidor que está ao lado. Na realidade,
o juiz, ele pode atuar tanto como mediador, ou seja, num papel igual ao do servidor mediador, como ele pode estar supervisionando audiências. Então, é muito comum, inclusive, que o juiz esteja mediando uma audiência ao lado de um mediador que está servidor, mediador, na audiência ao lado, e um auxiliando o outro e compartilhando as atividades da audiência. Então, para explicar, acontece de eu estar fazendo uma audiência, mediando, e precisar fazer uma sala privada, pedir o apoio de um outro servidor que também é mediador e que vai atuar na mesma posição que eu. Então, quando o juiz sai dessa posição de autoridade, isso possibilita que neste órgão, nesse Sejusc, a gente trabalhe com muito mais coleguismo. Então, somos todos colegas, mas aqui no Sejusc, além dos outros órgãos, essa relação ela se torna muito mais evidente. E isso, nas nossas relações pessoais, termina se refletindo, porque nós nos apoiamos muito uns nos outros. Então, o Sejusc, ele tem uma secretaria, a secretaria tem servidores estagiários, fazem todas as notificações, e tem os servidores mediadores, tem o juiz supervisor, que também media, mas nós trabalhamos todos como um órgão muito bem unido mesmo. Gostaria de ouvir dos servidores também, para saber se isso confirma. Mas essa é a visão, acredito, de todos, e se reflete de uma forma muito positiva nos acordos, porque quando a gente chega naquele Sejusc que a gente não consegue mais sair, não é só que a gente prende as partes, elas não saem, a gente não consegue, porque quebra um pouco aquela visão da justiça como algo autoritário que vai impor e que vai se impor na vida das pessoas. Aqui no Sejusc é um tribunal multiportas, é uma porta de acesso para uma justiça diferente. Então, as próprias partes, muitas vezes, os advogados, eles se apegam a gente e não querem mais sair. Parece que a Mônica vai discordar. Mônica, diga. De jeito nenhum, ao contrário. Assim, a imagem que eu tenho, né? Você já percebeu como eu gosto de fazer o concreto, né? É assim, sabe? Somos várias mãos, vários dedinhos, cada um tentando contribuir. A gente torce pelo outro, porque compartilha. Ai, hoje eu tenho um processo que a condenação é X, que uma ação civil pública que é tal e tal. Então, a gente compartilha as alegrias e as amarguras, divide experiências, responsabilidades, mas sempre em um clima assim. O importante é acolher, o importante é criar um ambiente em que a gente deixa marca nas pessoas quando a gente atende bem as pessoas, e as pessoas trazem marcas também para nós. Então, eu digo que é uma equipe que deixa marcas em nós, e nós deixamos marcas em quem a gente atende. Muito bem, muito obrigado, Mônica. Vocês vão discordar, Carlos e Cássia? Vão deixar marcas Cássia. em mim. Vão ficar marcados para Primeiras sempre. damas, doutor. Primeiras damas. Cássia. Como a doutora Clarice colocou e a doutora Mônica, a gente trabalha mesmo em parceria, os juízes, coordenadores, supervisores e os servidores, porque não raro a gente faz comediação, trabalhamos juntos em uma mediação, determinadas mediações precisam de várias cabeças pensando juntos, porque a gente costuma fazer isso também, a gente faz junto com os mediadores, a gente costuma iniciar uma mediação e às vezes o seu repertório se esgota por qualquer razão, né? Às vezes uma razão que te atingiu como mediador mesmo ali, tanto na prática como emocionalmente, e a gente precisa de chamar a ajuda para que o outro venha e clareie, né? E clareie os fatos que estão ali na mesa. Então, a gente trabalha em parceria mesmo com as juízas, tanto na supervisão das nossas audiências, quanto também em comediação. Muitas vezes, várias vezes, podemos dizer, a gente faz as audiências em conjunto mesmo, com o mesmo, como a doutora Clarice colocou, com o mesmo par de igualdade, né? Claro, que guardadas as proporções de juiz e servidor, mas na mesa de mediação somos todos mediadores naquele momento. Interessante. Então, naquele momento, afora as situações de decisão,
a gente trabalha em igualdade mesmo. E é muito bom porque é uma parceria boa com todo mundo e o clima de trabalho também no Sejus, que é um clima de trabalho muito bom. Nós, eu e a Eduardo, já estamos aqui há 5 anos, 6. mas 6 anos, mas todos que já passaram por aqui, sejam servidores como juízes, todos veem o Sejusc como acolhedor mesmo, do início, da porta de entrada ao final do processo, digamos assim, E, a e, gente trabalha nessa parceria. E pelo que eu entendi, isso tem um reflexo direto no acolhimento a que se referia a Mônica e Clarissa lá no início, né? O acolhimento é num ambiente já muito solidário, né? Muito importante. Sim, a Você gente tem que ter. Desculpe. A gente pode, tem que ter essa característica para poder, assim, ter acolhedor para poder começar a distensionar as relações. Se nós chegarmos também, colocamos mais dificuldades, mais empecilhos, a gente está tensionando mais e dificultando o nosso próprio trabalho, né? Então, essa interação, só pegando também uma possibilidade de agradecer até, talvez, a possibilidade que todos os magistrados que vêm para cá, que têm que trabalhar, têm esse dom, têm esse perfil, têm esse carisma, essa vontade de fazer diferente um processo. Então, isso ajuda a gente na construção, né? Então, acaba sendo uma relação muito prazerosa diariamente, né? Então, a gente tem uma intensidade e tem um componente que é muito forte, que é o componente emocional, porque tanto é o emocional do processo trabalhista quanto o nosso diário. Que a gente precisa ter as relações muito boas para poder eu ter com quem partilhar na hora de comediar, ter confiança que essa pessoa que está comigo está imbuída do mesmo propósito, né? Então, isso é o que facilita, que ajuda. Excelente, muito obrigado, Carlos. A Cássia podia fazer uma propaganda, né, Cássia? A gente tem agora, em maio, a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista. Quem inventou essa semana e como é que a gente faz para participar dela, que vai do dia 20 ao dia 24 de maio em 2024? Pois não, Cássia. Então, a Semana Nacional de Conciliação, ela é realizada desde 2015 pelo CSJT e ela envolve todos os tribunais do país. É uma semana que é realizada anualmente, em todo mês de maio. Este ano será realizada do dia 20 a 24 de maio e ela envolve realmente toda a unidade do regional, magistrados, servidores, vara, Sejusc, então é todo mundo imbuído no propósito da conciliação, de realmente resolver os conflitos através do diálogo. E talvez por esta vertente, este ano, o tema da Semana Nacional de Conciliação é conciliando que a gente se entende. Então, Hum, é verdadeiramente um momento de abrir as portas do diálogo, do entendimento, para solucionar os conflitos e, a partir dos conflitos, também finalizar os processos, né? Finalizando os conflitos, ao passar do tempo, também os processos, através de acordo, através da composição e encerrando assim uma fase, um ciclo, não só processual, mas também na vida das pessoas, dos jurisdicionados, e que a gente ouve muito isso aqui, que na verdade é um encerramento de ciclo aquele processo, né? Porque para algumas empresas são muitos processos, mas para o jurisdicionado é um único processo que significa uma vida refletida de tempo de trabalho e às vezes de um longo trabalho e que se resolve através da mediação que acaba, na verdade, encerrando realmente uma fase na vida daquela pessoa. Então, nós certo. convidamos a todos para que inscrevam os seus processos na Semana Nacional de Conciliação, através das informações que nós já passamos, nos e-mails, nas varas também peticionando, se quiserem, e, e através também aqui do nosso atendimento. Que seja um sucesso, certamente muda a vida das pessoas. Eu queria fazer uma última proposta. Ellen Grace disse que conciliar é legal. O que é para vocês conciliar? Carlos, É muito legal. Cássia, É muito legal. Cássia não vale muito, muito legal agora. O que é, Cássia, conciliar? É, eu acho que é realmente
a forma de resolver através do diálogo, de uma decisão informada, de uma composição, um conflito, como a doutora Clarice falou, que muitas vezes é subjacente ao próprio processo. Não é só o processo em si, são várias histórias por trás do processo. Então, é uma Conciliar, possibilidade de encerrar realmente um ciclo, e um ciclo de processo e um ciclo de vida. conciliar é resolver. Obrigado, Cássia. Clarissa, o que é conciliar? Conciliar, para mim, é transformador. Uhum. Transforma a vida das pessoas que vêm para conciliar, transforma as nossas vidas, as nossas percepções de justiça. Para mim, foi transformador da pessoa que eu sou, da magistrada que eu sou, porque eu passei a ver os conflitos, os processos de uma outra forma depois da minha prática na mediação, porque, como você colocou, Marcos, mediar não é conciliar, conciliar é muito diferente na perspectiva de um juiz que vai julgar o processo. E quando você se posiciona no local de mediar, você termina sendo transformado a partir daquelas histórias. É impossível não mediar e não se emocionar, não se envolver. Por isso que, como o Carlos colocou, a gente precisa muito do apoio um do outro, muitas vezes até para se corregular para a segunda mediação, porque nós temos uma pauta também de mediação. Então, mediação, conciliar, para mim, é transformador para todos os envolvidos, e especialmente para quem participa ativamente da mediação. Muito obrigado. Mônica, o que é conciliar para você? Para mim, conciliar é abraçar, Ah, é envolver, é, é chamar um direito, avocar um direito de entrar na vida das pessoas e propor exatamente o que nós falamos, transformar, resolver, e é muito legal. uhum. Muito obrigado, gente, pela disponibilidade de vocês quatro. Foi muito rica a nossa conversa. E este foi o Pode Chegar, podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, que discutiu hoje a conciliação. Até o próximo episódio.